Bem, eu vou começar já, para não atrasar mais. Quero antes de mais agradecer à organização por ter convidado para estar presente. Também quero cumprimentar aqui uma série de amigos que estão presentes, o professor João Guerreiro, o engenheiro João Freire do Amaral, o professor Manuel, a doutora Helena Freitas, minha professora, e cumprimentar a todos e hoje venho falar de medronho, podia estar aqui a falar de outras coisas, como sabem, mas a gente me conhece da caça, de javalis, a gente me conhece agora mais recentemente das florestas, portanto hoje é dos medronhos. Portanto, o que eu venho contar, eu de manhã ouvi que havia aqui, de facto, a necessidade de agir localmente e de arregaçarmos as mangas e todos nós, individualmente e depois, se possível, coletivamente, fazermos alguma coisa ao nível do território. E foi isto um pouco que nós iniciámos há cerca de 4, 5 anos atrás. É de facto um desafio e basicamente aquilo que eu venho aqui apresentar é uma história que eventualmente pode ser inspiradora para alguns dos presentes. Estamos a falar de um território, portanto este projeto implementa-se num território muito comum a norte do Rio Tejo principalmente, portanto toda esta franja centro-norte do país em que temos de facto este minifúndio, que também foi hoje de manhã aqui bastante explorado, nomeadamente a questão da estrutura fundiária e da importância que é essa condicionante ao nível da gestão do território. E, portanto, esta é uma imagem aqui da Arouca, portanto, pode ser perfeitamente uma imagem daquilo que é a minha zona, que é no Concelho de Penacova, distrito de Coimbra. E, de facto, eu cresci, porque já nasci pós a Revolução 25 de Abril, neste cenário em que estamos rodeados ou de eucaliptais, ou de pinhais, e aquelas zonas de matos, aquilo que as pessoas chamavam matos, iam ficando cada vez mais ao abandono ou pura e simplesmente eram substituídas por uma destas plantações. Mas também era frequente encontrar este cenário, portanto, de vez em quando lá vinha o helicóptero portanto, quer dizer que tínhamos aqui fogos. Mais recentemente, na questão do pinheiro, chegou o nemato, não é? Que também afetou bastante esta espécie. E estamos a falar desta região, portanto, como vem aqui uma região do Rio Alva, portanto, um vale do Rio Alva, com este enquadramento e esta diversificação de paisagem, portanto, tem aqui tanto áreas agrícolas, como áreas florestais, como áreas de matos, mas o predomínio é fundamentalmente de eucaliptal, pinhal e também, junto à linha d'água, principalmente as mimosas, que vão entrando gradualmente pelo vale acima, embora ainda haja trechos muito interessantes com vegetação ripícola e autóctone. E, de facto, uma observação, que é algo que os biólogos, pelo menos biólogos de campo fazem, e também os de laboratório, fazem com alguma regularidade, uma observação desta paisagem, leva-nos, de facto, a perceber que que este verde, apesar de poder às vezes parecer um verde meio falso, ainda tem algumas coisas interessantes e vamos encontrar bolsas, por assim dizer, de vegetação, de um conjunto de árvores e arbustos que têm algum significado, nomeadamente esta relação que muito facilmente encontramos ali na região, encontramos um pouco por todo o país, principalmente centro e norte do país, esta relação entre o sobreiro e o medronheiro, portanto aquela planta, arbusto, árvore que está do lado direito é um medronheiro. E de facto há aqui uma simbiose muito grande entre estas duas espécies que podemos facilmente detectar ao nível do território. E de facto quando o meu pai faz uma coisa que não é muito habitual, que é fazer as doações em vida para os 4 filhos, e eu de repente vejo-me proprietário, portanto deixei de ser aquele tipo que pensa só, as outras pessoas têm as propriedades, mas de repente fico eu com propriedades, o que é que eu vou fazer com estas propriedades? Não é? Vou fazer eucalipto, vou plantar pinheiro, o que é que eu vou fazer? Então veio a tal observação do que nos rodeia, que é uma coisa que se aprende com a vida, e de facto cheguei a esta constatação. Eu sempre cresci, eu nasci e cresci aqui e portanto havia uma espécie que realmente me fascinava, que nós lá na aldeia chamamos o morangueiro. E este morangueiro era algo que nós, na altura do outono, como bem sabemos, consumíamos os morangos, não é? Os morangos das árvores, não é? Como deixa de ser curioso, que em inglês é strawberry tree, portanto os morangueiros aqui fazem todo sentido. E pensei, olha, por que não apostar nisto que as pessoas aqui de alguma forma banalizam, nem sequer era utilizado naquela zona para aquilo que é mais comum, que é a aguardente.
e fui ver vários exemplos. Fui ver exemplos que já estavam devidamente implementados na região. Fui a Oleiros, ao Estreito, que é esta plantação do Sr. Jorge Simões. Depois fui visitar também Proença Nova, o Tiago Cristóvão aqui com o sistema de rega implementado, cerca de 2 hectares. E de facto, adotámos 2 estratégias. Portanto, como a nossa região tem muito medronhal espontâneo, adotámos a recuperação desses mesmos medronhais. Portanto, não destruir toda a cobertura que lá existe, mas sim fazer uma gestão, portanto, uma condução do medronhal que lá existe, e aqui, claramente, com muito esforço, com muito investimento em termos de limpeza, de seleção de varas, portanto, no sentido da produção, e criação de autênticos mosaicos, como se vê aqui nesta mancha, de quase 5 hectares de medronhal espontâneo, que constitui aqui um mosaico muito interessante, nomeadamente naquilo que diz respeito à prevenção de fogos. E, portanto, estas parcelas foram sendo geridas, e geridas sempre também no sentido de criar aqui espaço para outras espécies que já lá existiam, nomeadamente este aqui é o folhado, mas existem diversas espécies do elenco de espécies mediterrânicas que convivem diretamente com o medronho e, portanto, é possível aqui criar condições para que a própria biodiversidade destas parcelas se mantenha, sendo que pode haver mesmo aqui um predomínio desta espécie que é o medronheiro. E depois, claro, neste mergulho pelo território encontramos imensos desafios. O grande desafio, como já referi anteriormente, é o desafio da estrutura fundiária, em que, por exemplo, nesta propriedade aqui, que está, portanto, por aqui assim, temos, portanto, eu herdei aqui 3 parcelas e tive que adquirir 4 parcelas. E claro que a que ficou mais cara foi esta pequenina aqui, que eram cerca de 400 metros quadrados, em que tive que pagar quase €1,50 por metro quadrado, que é um preço perfeitamente elevado para a terra que estamos a falar, mas isto tudo para chegar aqui, portanto, para chegar a uma área relativamente interessante. Estamos a falar de 1,5 hectares, pronto, onde fizemos a implementação do medronhal, que na primavera seguinte estava cheio de daleiras, não é? E os medronheiros lá pelo meio. Portanto, isto implica aqui um grande trabalho e um regular trabalho de manutenção destas parcelas. Manutenção destas parcelas que é feita de uma forma regular. Portanto, esta propriedade aqui temos medronhal plantado, temos depois aqui uma faixa, tanto de um lado como do outro, de vegetação autóctone, nomeadamente o sobreiro, com predomínio de medronhal, mas também alguns carvalhos, e portanto, aqui nesta baixa fizemos um olival com oliveira galega. Portanto, sempre este conceito de aproveitamento múltiplo destas parcelas, também consoante as próprias características físicas e de solo das parcelas. Outros desafios que tivemos pela frente foi, por exemplo, o controle de exóticas, nomeadamente da mimosa, em que, em alguns locais, tivemos que fazer mesmo cobertura, noutros fizemos descasque da casca e que funcionou, e também noutras situações em que o meu pai tinha muitos eucaliptais, fizemos a conversão do eucaliptal para medronhal. Portanto, também adotámos em algumas parcelas fazer esta conversão, embora também tenha deixado algumas parcelas com eucaliptal e fizéssemos, ou estamos a fazer, a gestão de medronhal no subcoberto do eucaliptal. Também não deixa de ser interessante. Em tudo isto, portanto, temos cerca de 14 parcelas, que no total fazem cerca de 20 hectares, sendo que mais ou menos metade é recuperação de medronhal que já existia e a outra metade, 10 hectares, plantação ordenada de medronheiros. E estas plantações ordenadas podem ser, por exemplo, também sob as linhas de muito alta tensão e que, portanto, é uma das espécies que é, eu diria, elegível, por assim dizer, portanto, representando aqui também uma mais-valia para estas zonas. E aqui era mais um eucaliptal que o meu pai tinha feito estes cálculos, etc., e que nós, portanto, reconvertemos para medronhal. Pegando nas estatísticas e neste caso aqui neste tópico mais atual dos incêndios, verificamos aqui que nesta comparação com outras espécies que de facto o medronheiro tem uma inflamabilidade média, a vulnerabilidade é relativamente menor que nas outras espécies e a retoma da produtividade é bem menor que nas outras espécies. Portanto, daqui a 3 anos estarão novamente os medronheiros a produzir. Eu já estou a dizer daqui a 3 anos, vocês já estão a perceber porquê. Bem, e para além de mais criamos paisagens diversas. Este caso aqui nós chamamos ínsuas, portanto, junto ao rio Alva, em que fazemos aqui temporárias, e depois nestes cálculos aqui com a vegetação natural, portanto, baseada fundamentalmente em medronheiro, e nestes chocalhos que era a antiga vinha, portanto, aquele vinho americano que não tem grande valor, transformámos também em medronhal.
Tudo isto sempre com esta grande base de sustentabilidade ambiental, portanto, com levantamentos de biodiversidade, temos a flora levantada, vamos fazendo alguns levantamentos ao nível da fauna, do que vai aparecendo, e o ano passado iniciámos também a atividade apícola nestas parcelas. Portanto, aqui sempre encontrando complementaridades em termos de rendimento, uma vez que os primeiros anos são, de facto, anos de grande investimento para se conseguir algum rendimento, eventualmente, daqui a alguns anos. E, portanto, tentar aqui encontrar fontes de rendimento enquanto não chega ao grande rendimento, que esperamos nós que seja com a produção de medronho. E, de facto, há produtos que derivam do medronho que são extremamente valorizados. Um deles é o mel, que estamos a falar das abelhas, da apicultura. Para terem uma ideia, o mel de medronho neste momento no mercado está a cerca de 30 euros o quilo. Comparado com mel de urze ou mel mesmo do eucalipto, estamos a falar de uma diferença de cerca de 25 euros. Própolis também, estamos também a falar da parte ornamental, portanto há uma grande procura de ramos de medronheiro e que pode ter aqui alguma lógica quando fazemos as podas na primavera, portanto os sobrantes podem ser aproveitados para a parte ornamental, por exemplo, para coroas fúnebres, que têm na sua constituição também estes ramos de medronheiro, ou noutras situações em que encontramos já em algumas ervanárias folhas de medronheiro, ou mesmo a própria lenha de medronheiro, que portanto, como devem compreender, é uma lenha muito densa e que, portanto, também é muito procurada, nomeadamente para salmão fumado e para outras utilizações. Portanto, nas ervanárias também já se encontra tronquinhos de medronheiro aqui, portanto, esmagados. Não me perguntem para que é que isto serve, portanto, com certeza que deve ser para fazer uma infusão qualquer, um chazinho. E depois também está a ser explorado esta parte dos cogumelos, sendo que, de facto, esta relação do medronheiro com o sobreiro é algo que precisa de ser mais estudada, nomeadamente ao nível das micorrizas, que poderão aqui existir entre esta relação simbiótica entre estas duas espécies. Claramente, falando de medronheiro, temos que falar de medronho, é de facto no fruto que reside o grande valor, e este valor, e daquilo que nós mais conhecemos, reside precisamente na aguardente, nos licores, mas fundamentalmente na aguardente de medronho, que em Portugal, como todos bem sabemos, tem o seu solar, por assim dizer, no Algarve. Portanto, é de facto aqui o Algarve uma região que se destaca ao nível da aguardente de medronho, mas que também aqui a região centro tem vindo gradualmente a ocupar um papel importante nesta produção de aguardentes e de licores, como é o caso aqui desta empresa de Pampilhosa da Serra. Fazendo um inquérito a vários produtores de medronho, percebemos que, de facto, a maioria está interessada na produção de aguardente, mas há outros que falam noutras utilizações, como, por exemplo, a pastelaria, o fruto fresco e mesmo a cosmética. Claro que aqui há questões que vão levar tempo a chegar lá, mas há, de facto, aqui a perspectiva de diversificação dos usos do medronho. Também convém aqui ter em conta que quanto tempo é que uma planta demora até começar a produzir. Portanto, a plantação, normalmente a planta tem 20 centímetros, meio metro, daí a 4, 5 anos, normalmente 5 anos, depende se tem sistema de rega ou não tem sistema de rega, começa a produzir. E depois a produção é gradual até ao 8º, 10º ano, onde atingirá o máximo de produção que, segundo a bibliografia, porque temos ainda poucos medronhais que estão a ser geridos que tenham já 10 anos de gestão, mas em média poderá andar à volta aqui dos 6, 7 quilos, o que penso que é um pouco exagerado. Normalmente eu assumo entre 3 a 4 quilos por planta a produção. E, de facto, o fruto fresco tem tido muita procura. Hoje em dia são já várias superfícies, destas grandes superfícies comerciais, que no outono, vamos encontrar nas suas prateleiras o medronho. Portanto, e o medronho em fresco é um produto extremamente valorizado para o produtor. Estamos a falar de valores já muito interessantes. Para terem uma ideia, os valores para a aguardente poderão oscilar entre os 60 cêntimos a 1 euro em anos de pouca produção por quilo, e para fruto fresco consegue-se pagar ao produtor à volta dos 5 euros o quilo. Isto ao produtor. Se forem ver depois na prateleira, uma covetezinha de 125 gramas está a cerca de 3,5 euros e esgota.
Para além do fruto fresco, que está a ter neste momento muita procura, há outros produtos que se podem criar, nomeadamente as compotas, as geleias, e aqui no Alentejo já há bons exemplos, nomeadamente em Odmira, destas geleias, e depois a sua utilização ao nível da pastelaria, da gastronomia, que começa a ser cada vez mais diversificada. Há aqui um grande trabalho, por exemplo, de promoção deste fruto ao nível, por exemplo, dos grandes chefes, não é? Da utilização deste recurso, por exemplo, aqui também um gelado de medronho, e aqui também o segredo reside na transformação, nesta pequena transformação de fruto para polpa, porque a polpa permite-nos uma utilização, por exemplo, ao nível dos iogurtes, não é? Iogurtes de frutos vermelhos que poderão incorporar na sua composição o medronho, mas também, por exemplo, os sumos de frutos vermelhos que poderão incorporar também o medronho. Mais recentemente encontramos nas prateleiras já este medronho desidratado natural, e olhem para o preço, portanto, 50 gramas, 5,30€, portanto, medronho desidratado. E outros produtos vão surgindo. Por exemplo, aqui um colega produtor de aguardente na Serra da Estrela, em Ceia, iniciou ano passado esta produção de gin de medronho, ou melhor, de um gin que inclui também medronho na sua composição, por sinal muito bom, e outras aplicações que estão neste momento a ser estudadas por várias universidades. E para terem uma ideia, em Portugal existem cerca de 10 instituições de ensino superior de investigação a trabalharem ou estudarem, fazer investigação ao nível do medronho ou do medronheiro, portanto, desde Bragança até ao Algarve. E, de facto, aqui o segredo, que já hoje de manhã foi dito pela Sra. Presidente da Câmara, é transformar os recursos, através do conhecimento, portanto, valorizá-los. E é, de facto, tem sido esta a nossa postura, portanto, nossa, e quando eu digo nossa enquanto empresa, mas também enquanto Cooperativa Portuguesa de Medronho, que tem a sua sede neste momento em Proença Nova, a qual, por circunstâncias que não vou aqui adiantar, estou neste momento a presidir, e que representa neste momento já cerca de 52 cooperantes ao nível nacional, portanto, desde o Rio Douro até ao Algarve. E sempre tendo por base o conhecimento. Portanto, temos nas nossas parcelas, e outros cooperantes têm nas parcelas de medronheiro, várias instituições a trabalhar, a gerar conhecimento este que, não temos dúvidas, será a base para a valorização deste fruto, que é considerado, a planta muitas vezes é considerada mato, é considerada mais uma planta do elenco, ou mais um arbusto do elenco arbustivo, mas que tem aqui um potencial muito grande. Tem-se feito muito pela divulgação do medronho e do medronheiro. Provavelmente alguns de vocês já se têm percebido que, de facto, nestes últimos 5 anos tem falado mais de medronheiro. Depois há uma série de outras situações que podem ser exploradas, como é o caso da certificação de medronhal, que nós conseguimos este label para a nossa empresa, e mais recentemente, e até por via deste que há pouco vos falei, do investimento que tem sido feito e do pouco retorno que tem havido, decidimos também restaurar uma casa que temos, uma casa de xistos junto ao Rio Alva, onde neste momento está a fazer turismo associado a toda esta cultura do medronheiro. Portanto, esta é a casa que também tem esta designação medronheiro, porque é que será, e como vem também numa paisagem extremamente interessante. Aqui nas costas da casa fica o medronhal, ou uma das parcelas de medronhal. Estávamos a desenvolver, já para sair este ano, em 2018, a aguardente com o nosso fruto, nomeadamente dos medronheiros espontâneos que já estavam a produzir, até que no fatídico dia 15 de outubro chega o famoso incêndio, o maior incêndio vindo da Lausanne e portanto, nos destrói todo este trabalho que já levava cerca de 5 anos, e, portanto, todos os nossos medronhais foram afetados pelo incêndio, e, portanto, deixámos de ter esta paisagem que há pouco apresentei, para passar a ter esta, sendo que, de facto, pronto, foram momentos bastante difíceis em tudo aquilo que passámos. Eu estava por ali também, nomeadamente junto aqui à casa, que conseguimos salvar, e depois surge realmente esta questão: e agora, o que fazer? Vamos desistir? Vamos continuar? Tudo aquilo que foi feito valerá a pena continuar a pôr de pé? E pronto, e depois, claro que não se desiste quando se tem um projeto destes. Vamos pôr as mãos na massa novamente, com uma série de voluntários, com uma série de amigos. Voltámos ao terreno, lá estamos e continuamos a cortar sobrantes. Com estes sobrantes
fizemos imediatamente, logo na semana seguinte, barreiras para estabilização do solo, com uma série de experiências, com o uso de palha, com o uso de estilha, para esta retenção de solo, que, como nós sabemos, é de facto mais importante. Na própria linha onde colocámos estas barreiras, fizemos agora, muito recentemente, já plantações, não é? Na própria linha onde a cinza estava acumulada, e, uma vez mais, mesmo o incêndio surge como uma oportunidade de investigação. E aqui uma oportunidade para investigar, por exemplo, a erosão, no caso dos medronhais, aqui com os colegas da Universidade de Aveiro, e também o uso de estilha com os sobrantes para várias aplicações, e também um outro trabalho que estamos a fazer de mestrado, que é a regeneração natural pós-incêndio, no caso de um medronhal espontâneo. E, de facto, vamos vendo o medronhal a recuperar. Só para terem uma ideia, aproximadamente 90% do medronhal está a regenerar naturalmente, portanto, sem qualquer tipo de intervenção. Estamos apenas a cortar os sobrantes que estão queimados, e algumas parcelas, como é o caso desta, que por sinal tinham um apiário, sem qualquer tipo de combate, não ardeu. Portanto, isto para termos esta noção que, de facto, os medronhais geridos podem também aqui funcionar como áreas muito interessantes de contenção, ou até, neste caso aqui, uma parcela que se salvou, portanto, não foi afetada pelo incêndio, e que tinha um apiário. Portanto, nós tínhamos 3 apiários, os outros 2 arderam, este aqui não ardeu. Claro que todo este trabalho é feito com muita gente, com muitos parceiros que se associam também a este projeto, alguns públicos, outros privados. E pronto, deixo-vos aqui o contacto, são todos muito bem-vindos, mesmo nesta fase em que estamos a recuperar, são todos muito bem-vindos aqui às terras do Alva, para partilharmos esta experiência. Muito obrigado pela atenção.